programa de hoje traz uma edição especial, a cobertura do Circuito Fotografia e Patrimônio, equipado com oficinas, rodas de conversas, exposições fechadas e ao ar livre, aqui no Circuito Praça da Liberdade. Acompanhe! A abertura oficial ocorreu no Museu Minas e Metal e contou com a presença dos idealizadores, a presidente do IEFA, Michele Arroio, do secretário de Cultura de Minas Gerais, Ângelo Osvaldo, Gustavo Nolasco, da agência Nitro, e Daniel Souza, um dos criadores do Centro de Fotografia de Montevidéu. Mas a conversa sobre imagens e memória começou antes mesmo da abertura oficial. O primeiro painel rendeu uma boa discussão sobre políticas de preservação, imagem e patrimônio, unindo o modelo uruguaio e do Instituto Moreira Salles. Tudo que está associado à preservação do digital, que é uma necessidade de infraestrutura de outra ordem, mas que precisa também de infraestrutura qualificada. Então, hoje, os desafios são nas duas frentes, né? No sentido daquilo que você pode prover para que objetos históricos estejam preservados, que são únicos, né? A aposentada Lúcia Moreira, fotógrafa por paixão, acompanhou a roda de conversa e ressaltou as palavras de Sérgio Burge. O Instituto Moreira Salles, a gente tem que ter um incentivo e se criar realmente um instituto de preservação das fotografias que conta a história da cidade. A preservação é mais importante do que ter simplesmente as fotos. O fotógrafo Alberto Vu destacou o valor do tema abordado no auxílio dos novos recursos para a preservação da fotografia. Muito importante, né, da preservação da memória, da história das nossas cidades, né? Eu vejo assim, de suma importância. Assim, estou muito contente com essa iniciativa desse evento, né, que visa nos auxiliar com mais ferramentas, com outros recursos para preservar melhor a nossa história da fotografia. Qual tipo de fotografia você faz assim só para registrar mesmo? Eu gosto da fotografia de jornalismo, do cotidiano, política, do que acontece no mundo. O evento dedicado a falar de fotografia e patrimônio começou a ser desenhado a partir da apresentação entre o Coletivo Nitro e o Centro de Fotografia de Montevidéu, durante o intercâmbio da agência brasileira nas terras uruguaias. Então a ideia desse evento surgiu a partir de um convite que a Nitro recebeu para ir para o Uruguai fazer uma exposição de retrospectiva dos 13 anos da Nitro, e a gente conheceu o Centro de Fotografia de Montevidéu, que é um dos maiores centros dedicados à fotografia da América Latina, e muito de preservação e difusão de acervos históricos de fotografia. Nisso a gente voltou para Minas com a vontade de trazer a experiência deles para cá. E a gente procurou o IEFA e trouxemos a ideia para o IEFA, que abraçou de imediato. E a primeira atitude que a gente fez para começar a fomentar essa discussão da importância da fotografia para o patrimônio foi criar esse evento, esse circuito da fotografia e do patrimônio aqui em Belo Horizonte, para a gente começar uma discussão de como ampliar o olhar principalmente sobre a fotografia e também sobre a memória. Assim, o que é a fotografia e os patrimônios imateriais e imateriais, a importância deles para se cativar a memória de uma cidade, de um estado, de um país. A partir disso surgiu a ideia e a parceria entre a Nitro e o IEFA para a criação desse evento. A presidente do IEFA ressaltou a importância de celebrar o Dia da Fotografia e do Patrimônio e mostrar o acervo fotográfico para a população belo-horizontina. A importância desse evento é a gente comemorar o Dia do Patrimônio e também o Dia da Fotografia, trazendo o olhar das pessoas para o acervo fotográfico que a gente tem, o acervo particular, o acervo que está dentro das instituições e como que esse acervo se articula com a preservação do patrimônio cultural. Então é um convite para que as pessoas venham conhecer o patrimônio cultural de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, através da fotografia e através do tempo, que é o que a fotografia nos propicia. O Memorial Minas Gerais, além de receber rodas de conversa como parte da programação do circuito, também recebeu a retrospectiva da exposição Moradores, abordando a memória das pessoas como patrimônio das cidades.
Na verdade, é uma retrospectiva do projeto Moradores, que já está chegando ao seu 6º ano. É um projeto da Nitro, onde a gente defende que a memória das pessoas é o maior patrimônio que uma cidade pode ter. Nós já passamos aí por 13 cidades no Brasil, 5 estados brasileiros, e onde a gente vai e monta uma tenda numa praça pública, chama as pessoas para fotografar e contar a sua própria história. Então essa exposição que está no memorial é uma retrospectiva de todas as cidades que a gente passou. Trazendo isso, esse trabalho que a gente fez de ir plantando uma sementinha em cada cidade, da importância de se valorizar a sua própria história. O CCBB também abriu as portas para 2 exibições do circuito. A exposição Fotolivros, organizada pelo Centro de Fotografia de Montevidéu, contou com 30 obras de autores de distintas áreas da América Latina e da Península Ibérica. A exposição Ícones da Serra, aqui no CCBB, também faz parte do circuito Fotografia e Patrimônio. São imagens que retratam o sentimento de religiosidade da população da Serra da Canastra. A Rebeca conta que ficou encantada com a riqueza de detalhes e com a possibilidade de voltar ao passado por meio da mostra. Achei bem legal, porque eu sou mineira, né? Então a gente, quando a gente pensa em serra e Serra da Canastra, a gente já pensa direto aqui no queijo, né? E acho que mais importante do que pensar em produto é pensar em pessoas. E aqui mostra justamente pessoas. Sem mostrar as pessoas em si, mas mostrando a questão da crença. E crença geralmente é ligada a pessoas. Então eu achei bem legal. Assim. Um dos nossos maiores desafios é enxergar nessa superfície comum que a gente está acostumado o que pode ser extraído ou pode ser explorado. Então cores, texturas, a atmosfera do lugar, a iluminação, tudo isso pode servir de base para a criação também. E assim, como boa mineira, né, que vai para a roça e tal, a gente olha para essas imagens, a gente é jogado lá atrás, assim, no tempo. Muitas lembranças, assim, foi gostoso ver, assim. Foi bem legal mesmo, gostei. O circuito também contou com eventos especiais, como a oficina de memes e memória, no espaço da Biblioteca Pública, ministrada pelo coletivo Erro 99. A proposta foi mostrar a perspectiva histórica de Belo Horizonte por meio da linguagem contemporânea dos memes. A gente está aqui fazendo hoje uma oficina que chama Meme e Memória, e aí a gente vai olhar para a memória, para o patrimônio de Belo Horizonte a partir de uma perspectiva diferente, né? Bem contemporânea, que é essa produção de imagens dos memes, assim, né? Que é uma produção que está na internet, e a gente vai olhar como que a internet olha para o imaginário de Belo Horizonte, e também vamos revisitar essas imagens, esse patrimônio material e imaterial de Belo Horizonte através da linguagem dos memes. Esta publicitária, apaixonada por humor, ficou sabendo da oficina e veio conferir. Eu já tenho uma tendência a fazer humor assim, no meu trabalho, com as pessoas que eu conheço. Isso é comum para mim. Então, eu curto essa ideia, sabe? E de pensar que o meme é uma coisa, como se fosse uma zoeira levada a sério, assim, entendeu? Que tem relevância, eu acho. Já o Marcelo se interessou pela oficina para ficar por dentro dessa nova tendência online. Eu, como sempre trabalhei com imagens, quer dizer, a partir da produção telejornalística e atualmente da produção audiovisual, esse é um assunto que tem referência, tem ligação direta. Portanto, o interesse foi em função disso. Quer dizer, ainda não fiz memes, na verdade não é propriamente a minha prática principal quando, né, eu publico alguma coisa na internet, mas por tudo que eu faço, o interesse é total, né? Então, para
inclusive criar, quem sabe, essa habilidade também, enfim, me integrar a uma tendência, né, que veio para ficar. Em comemoração aos 120 anos de BH, a exposição Capitais de Minas trouxe para a Alameda Central da Praça raras fotografias da fundação e da atual capital, e das anteriores, Ouro Preto e Mariana. O escritor Jorge Fernando dos Santos, que costuma fazer passeios pela Praça da Liberdade, falou da importância de eventos como esse. Olha, eu acho que toda iniciativa que visa assim, divulgar a história de Belo Horizonte, de Minas Gerais, é muito importante, porque eu acho que nós conhecemos muito pouco da nossa história. Eu estou escrevendo um livro sobre a Turma da Savassi, estou pesquisando sobre os anos 40, 50, da Belo Horizonte antiga, do tempo dos bondes, e tenho descoberto coisas assim fantásticas, né? Então eu acho que esse tipo de exposição é muito legal porque abre a cabeça das pessoas quanto à própria história, porque um povo precisa se conhecer melhor. E também está ao alcance das novas gerações, das escolas, então é muito legal, eu acho bacana. O amigo Augusto, que sempre o acompanha nos passeios, também aprovou. Quando tem um evento desse, você sai ao encontro da história da cidade, consequentemente a história sua, de seus pais, de seus avós. Ah não, meu avô é do interior, ele veio a Belo Horizonte. Fotografar muito, estudar muito, muita referência de fotógrafos, porque eles já trilharam muitos caminhos. Então, se você olhar, se você observar e não deixar de fotografar, com certeza uma hora o que tiver dentro de você vai sair.